disparidade de odds ela não é tão grande, mas eu acredito que já seja o suficiente para condicionar a nossa aposta. Vamos agora para a Série B, tá? Temos Operário de Ponta Grossa e Coritiba, Matheus Montenegro, duelo paranaense. Pois é. Sexta, 7 da noite, lá no Germano Krieger. Krieger, não? Krieger. Não é Krieger, né? É porque é U com trema. É, isso. Gostou? Mas trema não tem mais, né? Não. Com a nova... Mas aí é nome próprio, né? Germano Krieger. Pode então ser alemão, né? Pode. É. Olha aí, gostou da minha experiência? Muito Vai bem. ter piadinha com o Operário? Ou você tá Não, segurando? sem Operário de Tudo Ponta bem. Grossa. Operário Ferroviário, né? Vamos que vamos, meus queridos. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena para dar essa ilustrada, porque a gente tá falando de um Coxa que é vice-líder, tá? Vice-líder do campeonato. Mas, Fábio Hermano, aqui tá a tabela geral, tá? E eu sempre gosto dessa funcionalidade que tá disponível lá no nosso aplicativo do Game Arena. Você pode ver a tabela considerando apenas jogos como visitante. E o Coxa é o melhor visitante de forma disparada até, né? 21 pontos marcados em 12 jogos como visitante é muita coisa, muito bom, tá? É um time que atuando fora de casa performa muito bem. A gente tá falando de um Operário que é 11º com 30 pontos marcados e que em casa tem uma campanha por ali também, exatamente 11º. Então, dentro do que se esperava, né? Como chegou o Operário, Fábio? Bom, deve de ônibus, né? Jogo em casa, não vai precisar de avião. No caso, quem chega é o Coritiba, né? O Coritiba E o Operário chega de avião, sim, porque ele tá vindo de Belém. Ah, mas ele já chegou, não? Aí eu ele sei, não vai chegar aí na hora não do tem essa jogo, né? Acho informação, que essa logística não é muito boa, não. É verdade. Bom, ele ganhou do Paysandu, né? 2-1. Grande vitória. Empatou em casa 0x0 com o Avaí, 2x1 perdeu fora do Goiás, empatou, venceu o Criciúma 1x0, né? Não tomou gol do Criciúma, né? Jogo algo raro. O Criciúma faz gol em todos os jogos praticamente, 0x0 com a Ferroviária, Sofre 3x0 contra o Atlético Goianiense. Recentemente começou a ajustar a defesa. Antes, né, era o time que tomava muitos gols, eram jogos bem movimentados, mas aí deu uma ajustada aí na defesa e, sobretudo em casa, tomando poucos gols. Nos últimos 6, ele não sofre gol em 4. Realmente um retrospecto muito bom. Porém, ele tem pela frente um que talvez hoje seja até o melhor time da Série B, tá? Cara, o Coritiba, se a gente puxa quase um turno aí pra trás, né? Os últimos 16 jogos, o Coxa só tem uma derrota, que foi um jogo que destoou muito, que foi um 5x2 do Paysandu, que foi bizarro aqui, tá? Esse jogo aí foi inacreditável, uma grande vitória do Papão, exibição sensacional da equipe bicolor. Mas se você, cara, todos os outros 15 jogos ele não perdeu nenhum, é um time muito difícil de ser batido. E antes a derrota foi pro Goiás, líder fora de casa, vice-líder fora de casa. Perdeu muito, acho que além desses dois, eu acho que ele só perdeu mais um, né? Acho que só são 3 derrotas na Série B. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Enfim, um sistema defensivo sólido também, não sofre tantos gols assim. Fora de casa, como a gente mostrou, o melhor visitante disparado da Série B. Então, eu acho que é um time qualificado sim, o Coritiba, que pode complicar essa boa fase também do Operário, tá? Bom, dito isso, vamos pro nosso momento Bet Nacional. Matheus Montenegro, o favoritismo do Operário. Pois é, cara. E assim, a disparidade de odds, ela não é tão grande, mas eu acredito que já seja o suficiente para condicionar a nossa aposta. Porque pra mim é um jogo parelho aqui, tá? Difícil de cravar vencedor nesse confronto. Eu acho que o justo seria pra estar ali um 2.8 para cada um dos times, tá? O Operário tem um fator casa, vive um bom momento, né? Mas o Coxa é o melhor visitante da competição e a gente tá falando de um time que só perdeu um jogo dos últimos 16. E por causa dessa discrepância de odds, eu vejo valor justamente no dupla hipótese do Coritiba. E até... sempre dou essa dica aqui, né? Conheça o mercado das apostas esportivas, porque a mesma coisa que o dupla hipótese é o handicap asiático mais 0.5. E aqui a gente tem um salto de odd de 1,47 para 1,50. Cara, como eu disse, é difícil cravar resultado final, tá? Eu acho que pode acontecer de tudo. Mas aqui a gente engloba 2 dos 3 resultados. Então, pra mim, isso é valor, tá? Do mesmo jeito que pode acontecer a vitória do Operário, pode muito bem acontecer a vitória do Coxa. Não é loucura nenhuma o Coritiba vencer esse jogo aqui. Eu acho que tem muito a cara do empate essa partida. E aqui, tanto faz ser vitória do Coritiba ou empate. Vai ser green. A gente só vai se dar mal se o Operário vencer o jogo, o que eu acho que pode acontecer, mas eu enxergo o valor nessa odd sim aqui de 1.5, tá? Como eu disse, eu acho que as odds eram para estar parelhas. E, consequentemente, ao meu ver, essa odd aqui ela era para estar 1,38, 1,40. Se ela está 1.5 e está acima do que eu considero esperado, eu vejo valor e, por isso, essa aposta eu acho ela muito boa e vai ser a nossa hot bet aí da sexta-feira. Vamos com o stake dobrado aí, vamos com 100zão no dupla hipótese do Coxa. No caso, handicap asiático mais 0.5. Muito bem, então indicado aí para o duelo paranaense na Série B.